Hoje a gente está aqui na casa da Carol e do Carlos e eles têm uma história muito emocionante para contar pra gente. Vamos ouvir? Oi! Seja bem-vinda! Obrigada! Tudo bem? Tudo bom? Olha, trouxe uma lembrancinha para vocês usarem na casa nova. Obrigada, doutora. Com licença. Entra. Então, como é que vocês estão de casa nova? Poxa, vem conhecer a casa nova, uma benção. Viu? É grande aqui, que bacana, que linda! Olha, então aqui, né, nosso agir de Deus. É verdade, o seu milagre, Nosso não é? Milagre. Licença. Fica à vontade. E cadê os meninos? Primeiro, eu quero saber um pouquinho da história de vocês. Me conta aqui, há quanto tempo vocês estão morando aqui em Portugal? Vai fazer a faixa de 3 anos. 3 anos, então não é tanto tempo assim, né? Não, até que não. E como é que tem sido, assim, morar aqui em Portugal? Tem sido desafiador para vocês? Como é que tem sido? Eu já me acostumei desde o começo. Desde que cheguei e meti o pé aqui, eu disse, pessoal, nunca mais eu volto. Gostei daqui. Agora ela no começo sofreu bastante. Ela Conta pra no começo gente um chorava, pouquinho. querendo ir embora. É porque, então, a gente veio primeiro, eu e meu marido, e meus filhos ficaram no Brasil. Então, esse negócio da mãe, a ligação da mãe com os filhos senti muita falta, senti muita saudade. Eu lembro da primeira vez que eu cheguei na Sara, o pastor estava pedindo para ir lá na frente pedir oração, e a minha oração foi essa, que eu pudesse trazer meus filhos logo, porque eu já não suportava o processo sem eles. Quanto tempo você ficou sem eles aqui em Portugal? 1 ano. 1 ano. Bastante. A gente chegou em junho, final de junho, e eles chegaram dia 15 de julho, não foi? Foi um pouquinho mais de 1 ano. Alguns meses. Então, eu lembro a primeira oração que eu recebi lá, que foi sobre novos ciclos, que os meninos estariam logo com a gente. Eu acho que isso foi por volta de abril, maio. Em julho, meus filhos já estavam aqui, assim, e foi uma oração poderosa mesmo, que o Senhor Jesus agiu na nossa vida de uma forma, acho que foi muito rápido também. Como é que foi, Carlinhos, esse processo? Vocês moravam aonde lá no Brasil? No Brasil morava eu e minha irmã com meu avô. A gente ficava lá e foi lá em São Luís. Foi um tempinho bem difícil ficar longe do meu pai, da minha mãe, porque meu pai, eu sempre fui bem conectado com ele. Ele é como se fosse o irmão mais velho. Ele é como o irmão mais velho, que a gente sempre brincava, a gente ficava passando a tarde, a gente ficava se chateando como irmãos. Aí ficar longe do meu pai foi uma coisa bem difícil. Eu enxugava minhas lagriminhas, aí ligava pra ela. Oi, mãe, não desiste. Vai ficar tudo bem. Conta pra mim, como é que foi na hora que você foi viajar, pegar o avião? Chorei muito. Porque eu tava muito nervosa, muito ansiosa. Porque pra mim é muito difícil isso de mudança. Porque eu tive que mudar tanto de escola, de igreja e de país, né? Uhum. Então foi muito difícil ter que ficar longe da minha família e dos meus amigos. A gente veio com nossa tia pra ela conhecer, né? E passar um tempo com os meus pais. E também porque meu avô, ele não permitia que a gente viesse sozinho. ele sempre tinha muito cuidado com a gente. Pronto, agora então conta pra gente como é que foi esse processo de arrumar moradia. É uma coisa complicada aqui em Portugal, né? Como é que foi esse processo de encontrar um lugar pra morar até chegar lá na casa que vocês estavam morando antes? Quando a gente chegou, logo que a gente chegou aqui, a gente... Foi sofrido, porque a gente veio com 7 dias só de hotel. E a gente não conhecia ninguém. Aí a gente procurando quarto, tudo, e a gente não achava. Já no 5º dia, o cara já tava desesperado, no 5º dia a gente conseguiu achar um quarto. A gente achou um quarto no centro do Porto. Então o primeiro lugar que vocês moraram foi num quarto lá no centro do Porto. E aí, como é que foi a mudança, a saída desse quarto para o primeiro lugar, primeiro apartamento onde vocês moraram? Primeiro foi uma casa que a empresa Que era da onde empresa anterior que eu tava. Eles davam uma casa pra gente. Aí, Que era do dono e a gente pagava praticamente uma renda bem baixinha. aí dessa casa, Aí dessa casa a gente saiu pra outra que a gente tava antes dessa. como é que era lá? Como é que era aquele apartamento, essa casa, né? Era uma casa Era uma que vocês casa, moravam. uma casa Como é que em era ilha. essa casa? Era a casa em ilha. Era uma casa em ilha. O que é isso? Tem gente no Brasil que vai assistir isso aqui e não sabe como o que se é uma fosse- casa em ilha. É como se fosse uma vila. Uma A gente vila de chama kitnet, que a gente chama no Brasil. chama de vila de Ou vila casa. de kitnet, vila de casas.
Então, era tudo muito antigo, né? A nossa senhoria, ela não permitia que a gente fizesse nada, assim. E os móveis muito antigos, tudo muito antigo, ficava sempre tudo muito mofado. E quando a gente foi morar lá, um pedaço do duplador já tinha caído. Com o tempo, caiu. E a gente chamou ela e ela disse que só pro verão que podia fazer reforma. Só que aí foi umedecendo tudo com essas chuvas, com vendaval todo. Aí começou a subir as telhas também. Aí começou a molhar todo o duplador e começou a desabar de uma vez. Começou a sala e depois o resto da cozinha toda. Então já estava assim, já estava uma situação que estava se degradando. Já. E como é que foi no dia do acidente? Nossa, no dia do acidente foi terrível, assim, porque meu marido ia sair para trabalhar 11 horas da noite. E assim, foi naquele 10h30 aconteceu isso. Eu tava cozinhando para ele sair para levar lanche, né? E aí começou o estrondo grande e a ventania. E aí cedeu todo o plador da sala. E a Isabela estava passando nesse momento, assim, ela tinha acabado de passar. E ela começou a desesperar, e assim... E eu tinha tido uma aula no IV, a importância do IV, gente. Eu tinha acabado de ter uma aula no IV em qual a pastora Bali, ela incentivava e colocou algumas situações em que ela clamou o sangue de Jesus na vida dela. E eu lembrei muito dessa aula. E ela falou, vocês vão usar isso na vida de vocês. E eu usei muito rápido aquilo. Foi na segunda-feira que eu tive aula, acho que foi 8 horas da noite, né? Terminou 9 horas, e quando foi 10h30, eu já clamei o nome do Senhor. O que eu tinha colocando em prática o IV, tá? O IV, muito bom. O IV foi muito importante ali, porque eu me desesperei mesmo. E aí a gente saiu, eu lembrei de uma grande amiga minha, que ela faz... gestão de hostel. Aí eu lembrei dela na hora, o Espírito Santo mesmo, eu tava no desespero e eu tentando ter conexão com Deus no meio daquilo tudo. Antes disso, você tentou fazer contato com a senhoria? Dona da casa? Sim, a gente tentou, porque ela morava no mesmo quintal, então Sim. assim, meu marido foi lá chamar ela nem saiu, ela disse, amanhã eu vejo, amanhã eu resolvo. Foi esse posicionamento dela enquanto isso. Amanhã eu vejo que eu não posso fazer nada. Foi isso que aconteceu. Então, quando aí eu lembrei dessa amiga, aí liguei para ela, aí eu disse assim, eu preciso urgente da tua ajuda, eu preciso de um lugar para ficar com meus filhos, que meu marido tá saindo para trabalhar, e meio tudo isso, e eu não consigo ficar nessa casa, porque a gente não sabia o que ia acontecer de fato, se ia cair a casa, se não ia, e a ventania muito forte, a gente saiu no meio daquela tempestade toda de casa, foi pro centro do porto, e ficamos nesse rocha os 2 dias. E como é que foi esse período? Porque vocês não têm família aqui, né? E como é que vocês conseguiram fazer? Porque vocês sozinhos aqui com os meninos, uma coisa é quando a gente está sozinho, só o casal, né? Isso é verdade. Outra coisa é quando a gente tem os filhos junto, né? O que passou pela sua cabeça? Como é que foi estar ali naquele hostel sozinha, sem família? Como é que foi esse momento? A minha primeira ação, eu mandei mensagem para minha líder, a Laura, naquele momento. E aí eu falei para ela assim do que tinha acontecido, só que ela não tinha visto a mensagem, eu só coloquei assim que tinha acontecido algo, mas eu não especifiquei o que tinha sido. Aí quando foi no outro dia de manhã, eu disse, Senhor, me dá direção, porque eu não sabia o que fazer, a gente estava bem perdido. E aí eu coloquei no grupo da igreja, eu coloquei o que tinha acontecido com a gente, do duplador, das coisas que estavam acontecendo e que a gente estava no rocha. E aí o mover de Deus usou praticamente, acho que toda a igreja para ajudar a gente, procurar arrendamento, indicar a gente muitas coisas, e foi assim, a gente recebeu também muita ajuda financeira também, a gente recebeu, e cesta básica, nossa, foi tremendo o mover da igreja com a gente naquele momento, porque... Como meu marido falou, no domingo a gente achava que a gente estava só aqui. E eu acho que isso aí foi uma forma de Deus mostrar pra gente que não, Ele tá cuidando todo momento da gente. Que a gente não tá só, que se Ele tinha direcionado a gente para estar aqui em Portugal é porque Ele tinha algo muito melhor na nossa vida. E ali a gente pode ver que o cuidado e o amor de Deus, assim... de todas as formas, e as coisas começaram a acontecer muito rápido. Isso aconteceu na segunda-feira,
Quando foi sábado, a gente achou esse arrendamento e segunda a gente já mudou. Então foi muito, muito rápido. Foi 8 dias. Foi 8 dias, assim, pra gente estar dentro aqui do apartamento. E até a Reniele, uma das meninas, um membro da nossa célula, me indicou. E eu expliquei pra ela, mandei foto e disse, olha, é isso que tá acontecendo com a minha vida hoje. Ela disse, Carol, a casa que tu quiser, me diz que eu vou dar prioridade pra você. E foi o que ela fez. Eu disse assim, eu gostei desse apartamento aqui. E assim, foi o dinheiro que a gente levantou, foi exatamente o que a gente tinha para entrar. Certinho. E foi. Graças a Deus. Sensacional. Deus tomou conta de tudo. Tudo. O tempo todo. O tempo né? todo. O tempo todo. E ainda botou essa família toda por perto, né? E aí, a importância da igreja, né? A importância nossa como igreja de realmente sermos irmãos, de realmente estar junto, de realmente abraçar e um segurando a mão do outro o tempo todo, né? É. E o detalhe, os pastores, pastora Sandra foi uma das pastoras que ficaram com meus filhos, porque no meio daquilo tudo eu não conseguia pensar direito. Gente, eu não conseguia, eu só queria deixar meus filhos seguros. A única coisa que eu pensava é deixar meus filhos seguros naquele momento. Então, a gente teve muito apoio. Muito Pastora apoio Ju, mesmo, pastor Hugo também, né? Sim, pastora Ju, pastor Hugo, a minha amiga Zizi também, ela nos ofereceu também para ficar na casa dela. O Atilson, a Suelen também, eles ajudaram a gente com a mudança, eles estavam vivendo esse mesmo processo, que eles moravam com a gente naquele lugar, então eles viram tudo aquilo acontecer, e o desespero deles também foi enorme, porque eles estavam sofrendo aquilo tudo com a gente, vivendo aquilo, e sabia como é que era difícil lidar com aquela senhora, sabe, viver aquilo que a gente estava vivendo, e eles... Para a honra e glória do Senhor, também saíram daquele lugar, eles também conseguiram um arrendamento novo, eles estão no apartamento só deles, assim, porque aquilo ali parecia que era uma prisão, para falar bem a verdade, de forma espiritual, a gente sentia isso, que era muita coisa, assim, errada e pesada, porque essa senhora, ela tinha um filho que era drogado, que a gente convivia com ele diariamente, então a gente vivia mesmo uma situação, não só fisicamente muito ruim, mas psicologicamente e espiritualmente também, falando, foi muito difícil. Deus, quando faz as coisas completas, não é? Sim, Pronto, sim. E fez uma obra completa nessa casa linda. Amém. Num lugar excelente, né? A localização que também é muito boa, né? Que a gente está próximo ao Arrábida Shopping, né? Sim. Então, ficou tudo completo. Não tem palavras, eu não tenho mais nada para dizer diante disso. Carlos, como é que você ficou nessa situação toda? Você precisava sair para trabalhar, deixar a sua família aqui, né? Estava trabalhando à noite, não Sim, é? eu estava fazendo manutenção à noite no Braga Park. Bota o... E normalmente sempre trabalho durante o dia. Aí como eu estava fazendo manutenção à noite, eu tive um pouco mais de tempo de estar procurando arrendamento. Graças a Deus. E foi justamente no tempo que eu fui fazer o revisão. É mesmo, né? Foi na bem véspera, na semana do Na revisão de semana da vidas, revisão. né? E como é que foi? Você ficou na dúvida? E agora? Será que eu vou por revisão de vida? Isso- Será que eu isso foi quando eu gasto tava até- mais isso? Eu tava até sem dinheiro, eu consegui, eu disse, não, já separei logo, eu disse, esse daqui é por revisão. O resto, vocês gastam aí com o que for, que eu não vou estar em casa esses dias, eu só vou ter tempo de chegar em casa de manhã, e de manhã eu já vou dormir para sair à noite novamente. A gente procurou nos 2 primeiros dias, paguei logo uma revisão, e nos 2 primeiros dias a gente procurou bastante, eu quase não dormi, no primeiro dia eu só dormi meia hora, no segundo também só consegui dormir 1 hora. E trabalhando, quando chegou na quinta-feira, que eu cheguei na sexta, eu disse, eu vou dormir. Eu senti que hoje vai dar certo. Eu vou dormir, tu já me acorda somente para pagar o aluguel. Eu vou dormir que eu quero descansar, porque hoje é o dia mais difícil, que eu vou com o caminhão hoje. Ai, que coisa maravilhosa, conseguiu descansar em Deus, eu sei que hoje vai acontecer. E como homem da casa, responsável pela casa, responsável pelos filhos, conseguir ter essa certeza no coração, assim, de Deus. Maravilhoso. E aí, quando a gente tá no caminho de Deus, tudo dá certo. Vamos dar uma voltinha na casa? Vocês mostram pra gente? Vamos ver o nosso quintal. Olha que cozinha boa! Olha o nosso quintal hoje.
O agir de Deus foi maravilhoso, né? Nossa, e Melhor ainda do que tem o que a uma gente areazinha de esperava. serviço, né? Que é uma coisa que muitos apartamentos aqui em Portugal não tem. Sensacional. Pronto, e aqui são os quartos e a casa de banho. Que é o quarto das meus crianças, que é uma casa de banho aqui o nosso quarto. Também tem a vista pra ponte. Seu quarto tem vista pra ponte. Também. E hoje a gente vai ter aqui, então, por tudo isso que aconteceu, por ver o agir de Deus, nossos corações estão muito alegres e a gente está muito grato, né? Amém. E a gente agora vai ter aqui uma célula para agradecer, uma célula de gratidão a Deus, né? Um momento nosso de gratidão a Deus por tudo isso que Ele fez.